Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso: o arrebatamento de Enoque e Elias. A Bíblia menciona esses dois homens de Deus que foram arrebatados vivos, escapando da morte que é comum a todos nós. Quem eram esses homens? Como isso foi possível? Quais são os mistérios por trás desses eventos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir o que a Bíblia revela sobre o arrebatamento de Enoque e Elias. Prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de revelações. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda muito para que esse vídeo alcance mais pessoas. Enoque e Elias pertenciam a diferentes contextos e passaram por experiências distintas, mas, no final, se encontraram no mesmo lugar e nas mesmas condições. Eles atravessaram esta vida sem nunca enfrentar a morte. Mas como isso foi possível? Por que e como Elias foi arrebatado? Qual era o segredo deles? Será que descobriram coisas que outras pessoas desconhecem? Como escaparam do destino que recai sobre todos os seres deste mundo? Havia algo especial neles ou o fato de terem sido arrebatados contradiz a própria Bíblia? De fato, existem muitas perguntas envolvendo esses dois homens, e neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia revela sobre o arrebatamento de Enoque e Elias. Desde a criação do mundo, Enoque e Elias são os únicos que escaparam da morte, pois foram arrebatados por Deus. Alguns pensam erroneamente que Moisés também passou por essa mesma experiência. No entanto, isso não é verdade, pois Moisés morreu como qualquer outra pessoa, apenas seu corpo foi sepultado de forma miraculosa, conforme claramente mencionado em Deuteronômio 34:6. A Bíblia também menciona pessoas que foram arrebatadas em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. No entanto, é importante destacar que esse tipo de arrebatamento é diferente daquele vivenciado por Enoque e Elias. Paulo e João, apesar de suas experiências extraordinárias, continuaram vivendo suas vidas normalmente até o momento de suas mortes. No entanto, a situação de Enoque e Elias foi diferente. Começando por Enoque, o livro de Gênesis menciona brevemente sua história. Ele era um homem piedoso e levava uma vida completamente diferente da maioria de sua geração. Enoque viveu antes do dilúvio e, curiosamente, foi o pai de Matusalém, o indivíduo que, de acordo com a Bíblia, viveu mais tempo neste mundo. Como Matusalém foi pai de Lameque, que era da linhagem de Sete, Enoque foi o avô de Noé. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes sobre como Enoque foi arrebatado vivo para o céu. O escritor de Gênesis simplesmente relata que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o levou consigo. Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. Os estudiosos debatem se esse número deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente, mas esse é um assunto para outro momento. Por outro lado, o arrebatamento de Elias é mencionado de forma mais detalhada na Bíblia. O profeta Elias desempenhou um importante ministério no século 9 a.C. Ele profetizou em uma época em que Israel havia se corrompido com a idolatria. Jezabel, a perversa esposa do rei Acabe, promovia a adoração pagã entre os israelitas, enquanto Elias se esforçava para destruir a adoração ao Deus de Israel. Foi nesse contexto que Elias se levantou como profeta do Senhor. Em determinado momento de sua vida, Elias ficou tão indignado com a falta de zelo pela santidade de Deus em Israel que chegou a desejar sua própria morte. No entanto, Deus tinha um plano que Elias jamais poderia imaginar. Sim, o homem que orou a Deus pedindo para morrer foi arrebatado vivo para o céu, sem experimentar a morte. A Bíblia relata que, após atravessar miraculosamente o rio Jordão junto com Eliseu, Elias foi arrebatado para o céu em um redemoinho, aparentemente acompanhado por uma carruagem de fogo. Contudo, o que aconteceu com esses dois homens? A Bíblia não detalha muito sobre o que ocorreu com aqueles que foram arrebatados, especificamente Enoque e Elias. Tudo o que sabemos é que eles estiveram com Deus. Enoque é citado como um grande exemplo na galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus afirma que foi pela fé que Enoque foi arrebatado.
Quanto ao profeta Elias, ele apareceu novamente na história bíblica durante o evento significativo da transfiguração de Jesus. Ao lado de Moisés, Elias representou a escola profética de Israel e conversou com o Senhor Jesus sobre sua obra redentora. No entanto, a pergunta mais importante é: por que Enoque e Elias foram arrebatados, considerando que todos devem enfrentar a morte? Algumas pessoas acreditam que o fato de Enoque e Elias terem sido arrebatados vivos gera contradições na Bíblia. No entanto, a morte é uma consequência do pecado e uma ordenança divina. Após a queda, todos foram afetados pelo pecado, pois Adão foi o representante da humanidade. O apóstolo Paulo escreve que todos morrem em Adão, e o autor de Hebreus afirma que está determinado aos homens morrerem uma vez, seguida de juízo. Isso indica que a morte física é uma inevitável sentença para todos os seres humanos, abrangendo não apenas a morte física, mas também a morte espiritual e eterna decorrente do pecado. Há também pessoas que argumentam que os arrebatamentos de Enoque e Elias são apenas metáforas ou eufemismos para suas mortes. Por exemplo, Jesus afirmou que ninguém subiu ao céu, exceto o Filho do Homem que desceu do céu. Paulo também escreveu que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. No entanto, quando esses versículos são interpretados corretamente dentro de seus contextos, fica evidente que eles não contradizem a possibilidade de Enoque e Elias terem sido arrebatados. Ao falar sobre ninguém ter subido ao céu, Jesus não estava negando o arrebatamento de Enoque e Elias, mas enfatizando sua posição singular como Filho de Deus que desceu do céu. Paulo, ao mencionar que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, refere-se à natureza pecaminosa do homem. Isso não significa que alguém não possa ser arrebatado vivo. Na verdade, logo em seguida, Paulo ensina que nem todos morrerão, mas muitos serão transformados e arrebatados quando Cristo retornar, evitando a morte física. Além disso, o escritor de Hebreus interpreta literalmente o arrebatamento de Enoque como um exemplo de fé. Portanto, de acordo com essa verdade bíblica, podemos entender que Enoque e Elias foram arrebatados por Deus porque ele, em sua soberania, decidiu agir dessa maneira. Não se deve ao fato de serem imaculados ou possuírem conhecimento secreto, mas sim à graça divina. Deus, que instituiu a morte como consequência do pecado, tem o poder de suspender essa regra quando julgar apropriado. Os arrebatamentos de Enoque e Elias também apontam para o futuro arrebatamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Os redimidos que estiverem vivos naquele momento terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. Enoque e Elias não serão as únicas exceções, pois haverá uma multidão de salvos que experimentarão essa mesma experiência. O que aconteceu com eles serve como uma tipologia do que acontecerá com todos aqueles que serão arrebatados quando Cristo retornar. Em resumo, Enoque e Elias foram arrebatados por Deus como resultado de sua graça e soberania. Embora a morte seja uma realidade para todos os seres humanos, Deus pode suspender essa regra quando assim desejar. Os arrebatamentos de Enoque e Elias não contradizem a doutrina da morte física, mas apontam para o futuro arrebatamento dos redimidos quando Cristo voltar. Bom pessoal, ficamos por aqui, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.